Alô galera, vamos para mais um BetBox Tips. Eu sou Juliano Maisano com dicas para esse domingão, né? Domingo, dia de futebol principalmente. Vamos então começar com a La Liga na Espanha. Pois é, tá na tela aqui. Atlético de Madrid e Barcelona em jogão. Olha só, você vê aí o Barcelona vem de empate, né? Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. O Atlético de Madrid está numa situação um pouquinho pior. Um empate, 2 vitórias, 2 derrotas. E a gente vai apostar aqui em poucos gols, tá bom? Porque a linha tá muito boa. Então eu vou mostrar para vocês aqui abaixo de 3 gols e meio. Aqui, ó. 3 gols e meio, tá pagando quase 1,5, tá? 1,475 em torno de 1,47 a 1,50 você vai achar abaixo de 3,5. Vamos então fazer a análise desse jogo? Olha, são dois dos maiores times aí do futebol espanhol, né? Que estão tentando alcançar o Real Madrid, que é o líder do campeonato. Dificilmente vão conseguir, mas o Atlético está na 4ª colocação, com 55 pontos, jogando em casa, e o Barça em 3º, com 61, tá bom? O Real Madrid está com 67 pontos. Vai ser um jogo tenso, um jogo disputado. As odds abriram, como eu falei, com as linhas de gols bem altas aí, né? Então tá valendo a pena a gente acreditar aí que vai ter 3 gols ou menos. Tá bom? A gente só perde essa aposta se tiver 4 gols na partida, ou seja, um 2-2, um 3-1, alguma coisa assim. Pagando 1,50, tá valendo bastante a pena, tá bom? E daí nós já vamos para outro jogo no Campeonato Espanhol. Nós vamos voltar aqui, ó. Sevilha e Celta de Vigo, tá bom? Sevilha e Celta de Vigo, você também dá uma olhada aqui. O Celta de Vigo tem uma vitória nos últimos 5 jogos, só um empate e 3 derrotas. Sevilha também não está numa situação tão melhor assim. Qual que é a análise desse jogo? Bom, vamos lá. O Sevilha está fazendo um campeonato muito abaixo do esperado, né? Eles estão na 14ª colocação. Só que o Celta de Vigo está pior ainda. Eles são 17º e ainda estão praticamente aí na briga para não serem rebaixados, tá bom? Como visitante, o Celta de Vigo tem 2 vitórias de 14 jogos, tá bom? 14 jogos, conseguiu 2 vitórias fora de casa só. E aí por isso que a gente vai acreditar também no Sevilha jogando em casa, que não vai perder essa partida, tá bom? Tá com odds boas, quer ver? Vamos olhar aqui o draw no bet do Sevilha, ou seja, o empate anula aposta. Aqui, ó, empate anula aposta 1,44 no Sevilha, tá bom? Lembrando que você vai achar até 1,50 aí, dependendo do site. Ou seja, o Sevilha jogando em casa tá bem melhor na tabela. Tá precisando subir aí contra um time que está muito mal, né? Então o Sevilha precisa ganhar para a gente ganhar essa aposta, mas caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta. Realmente a gente só vai perder se o Sevilha perder, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu vou colocar um pouquinho do meu dinheiro aí nesse draw no bet do Sevilha. E daí a gente vai pular para a Alemanha, onde tem Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt, tá bom? E aqui eu vou falar um pouco sobre o jogo e vocês vejam se vocês concordam com a análise aí dos nossos especialistas. Se você olhar as odds aqui, 1,61, o Borussia Dortmund favorito, jogando em casa. 2 times que tem o mesmo retrospecto quase, né? Você vê aqui tem um empate a mais nos últimos 5 jogos só, enquanto que o Dortmund tem uma vitória. Mas eles estão muito bem na tabela, os dois. Eu vou explicar e vou falar qual que é a dica que parece que tá valendo a pena em valor aqui. Bom, grande jogo, né? 2 times que estão muito bem colocados na tabela do campeonato alemão. O Borussia Dortmund está na 4ª colocação e o Frankfurt na 6ª, ou seja, estão próximos um do outro, tá bom? O Dortmund joga em casa, é favorito, tá? Só que como eu falei, os valores estão um pouquinho desbalanceados aí e a gente vai arriscar pro lado do Frankfurt e eu vou explicar, tá bom? Nas casas de apostas, o Dortmund está muito favorito aí na casa do 1,60, tem lugar que tá até menor. E a gente acha que não vai ser assim tão fácil esse jogo, tá? Porque o Borussia Dortmund tá vindo de um jogo na Champions League, né, que rolou no meio de semana. Eles conseguiram se classificar diante do PSV da Holanda. Então, o time está meio cansado, alguns jogadores talvez sejam poupados, não vai entrar com essa força toda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o handicap pro lado do Frankfurt, tá bom? Como que a gente vai? Então a gente vai nos handicaps, odds asiáticas, nós vamos abrir aqui, ó, mais 1,5 pro Frankfurt, tá? 1,50 tá pagando, talvez você ache aí 1,55 em torno dessa casa.
Pessoal, a gente acredita que vale mais a pena do que você apostar no Dortmund. Para a gente ganhar essa aposta, né, o Frankfurt tem que ganhar o jogo, empatar o jogo ou até perder por um gol. Ou seja, se o Borussia Dortmund ganhar por um gol, a gente ganha essa aposta ainda, tá bom? A gente só perde essa aposta se for uma diferença de 2 gols. E a gente acha que não vai ganhar fácil assim, porque o Frankfurt vai vir com mais força do que o Borussia Dortmund. Então essa é a dica. Combinado? Eintracht Frankfurt, handicap mais 1,5. Só lembrando que é uma dica um pouco mais arriscada. Claro, não vai colocar tudo aí nessa aposta, tá bom? A última partida entre os dois times foi 3-3, um empate, 3-3. E aí a gente pula para a Itália num outro jogão, hein? Olha só, Inter de Milão contra Napoli. Olha só. A Inter de Milão tá fazendo um campeonato italiano espetacular, está liderando, tem aí 24 vitórias em 28 jogos. E o Napoli é o atual campeão italiano, mas não está muito bem, né? Tá na 7ª colocação, tá fora aí para as temporadas dos campeonatos europeus do ano que vem, que é a Liga Europa, Champions, Liga da Conferência. O Napoli está em 7º, não está entre os 6 primeiros, está lutando aí para se colocar melhor. Enquanto que a Inter, como eu falei, está disparada aí liderando o campeonato, o Milan está em 2º lugar. Mas é uma promessa de jogo bom e nós vamos dar 3 dicas aqui e eu vou marcar a última delas para ensinar vocês uma dica diferente. Então vamos primeiro dar uma olhada, você vê que a Inter de Milão é favorita jogando em casa, está com 1,55, né? Ou seja, favorita por uma vitória simples. E nós vamos ver as dicas que temos para vocês. Bom, a tendência é um jogo disputado, como eu falei, com favoritismo para Inter, tá bom? Mas o Napoli deve vir atacando, pois precisa dessa vitória para ficar, como eu falei, entre os 6 na tabela, tá bom? Nós vamos dar então 3 dicas. Uma delas é na linha de menos 0,25 para a Inter de Milão, tá bom? Então vamos lá, handicap asiático, menos 0,25 para a Inter de Milão é aqui, ó. Tá na casa do 1,40, tá? Aqui tá 1,375, mas na casa do 1,40, menos 0,25. O que significa que caso haja empate, metade do nosso valor vai ser devolvido, né? Caso haja um empate. E a gente aposta que a Inter ganhe. Então, é a vitória da Inter, só que com a defesa de um empate, volta uma parte da aposta. Então, como quem não quiser arriscar, vou na Inter, 1,50, 1,55, tem essa defesinha do empate aí contra o Napoli, tá bom? Qual é a outra aposta? Bom, a outra aposta é poucos gols no jogo, tá bom? O Napoli tem uma defesa muito forte, né? E a Inter, tudo bem, é líder, é muito forte, tem aí jogadores que fazem muitos gols, mas a gente acredita que o Napoli vai chegar com a defesa muito forte, então a linha é abaixo de 3 gols e meio, a gente vai aqui para a linha de gols, abaixo de 3,5, tá pagando também na linha do 1,40, 1,45, tá bom? Boa opção aí, não podem ter 4 gols nesse jogo, então se tiver aí 3 gols, a gente ganha essa aposta já, tá? A gente só não pode aí de um 2-2, um 3-1, algo assim ou com mais gols. Claro que tudo depende, às vezes, do início do jogo, né? Se o jogo começa apertado, não sai nenhum gol, aí vai ficando melhor essa aposta. Mas a gente acredita que não vai ter muito gol assim. E aí a gente chega na última aposta, na última dica, que nós vamos abrir aqui o mercado de jogadores para ensinar vocês uma aposta diferente, né? Tem quem vai marcar gol, tem o Lautaro Martinez, tem Alex Sanches, Thuram, tem muita gente aí, o Vitor Osimhen da Napoli, mas a dica vai ser chutes a gol e nós vamos explicar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, chutes a gol. Temos assistência, aqui chutes a gol, gente. Chutes a gol. E nós vamos no Visca Kvaratskhelia, tá bom? É difícil falar o nome dele, a gente chama ele de Kvara, né? Que é o Visca Kvaratskhelia, tá? Ele é um jogador que chuta bastante aí de fora da área e a gente vai nesse bet arriscado de que ele vai dar pelo menos um chute ao gol na partida inteira. Você vê que tá pagando 1,72, aqui na verdade vai estar pagando até 1,75, 1,80, que ele vai dar um chute ao gol, o Visca. Você tá vendo ele aí na foto? Ele é da Geórgia, né? O grande craque do Napoli.
a nossa aposta, então, que ele vai dar um chute no gol, tá bom? Lembrando que essa aposta, o chute precisa ir em direção ao gol, tá? Se o goleiro defender, espalmar, um defensor tirar e estiver indo em direção ao gol, conta. Se ele fizer um gol também, conta, porque foi um chute ao gol. Pode ser cabeceada, pode ser qualquer coisa, tá bom? Mas um chute que vai para fora ou na trave não conta como um chute a gol, tá bom? Conta como finalização. Ele costuma chutar de fora da área, como a gente falou. A gente vai arriscar nessa dica para ensinar vocês uma aposta diferente. E aí chegamos no Brasil, né? Vamos encontrar aí dois times tradicionais nas quartas de final do Campeonato Paulista, Santos e Portuguesa. Lembrando, é jogo único aqui nas quartas de final. Santos jogando em casa, recebendo a Portuguesa, que ficou em segundo lugar no seu grupo, mas com 10 pontos apenas, né? Se qualquer outro grupo que ela tivesse, ela nem teria conseguido passar aí de fase, que ela estava num grupo que foi meio fraco. Então, a Portuguesa, que não anda muito bem, né, historicamente, encontrando o Santos lá em casa, lá na Vila Belmiro, a gente acredita que vai ter uma vitória tranquila do Santos. A aposta tá na casa aí do 1,40, tá? A gente tem agora 1,36, mas vale a pena você apostar 1,40 aí, em torno de 1,40 no Santos. Você pode fazer uma combinadinha com outra aposta que a gente escolheu aí, escolher uma que você acredita e chegar a umas odds de perto de 2, né? Podendo dobrar aí o seu valor. Essa ficou então a aposta pelo Campeonato Paulista. Aí a gente volta para a Europa, futebol feminino, Superliga da Inglaterra, Brighton recebe Manchester City, né? A gente já falou aí um pouco sobre o Manchester City feminino, é um time muito forte lá na Inglaterra, você vê que é bem favorito para ganhar fora de casa, 1,22, e quando isso acontece, principalmente em times que fazem bastante gol e que já saem para frente logo no início do jogo, a gente vai naquela apostinha que vocês já sabem, né? Intervalo barra final do jogo, halftime barra full time, olha aqui. Intervalo final do jogo, Manchester City, 1,66, você vai conseguir na casa do 1,70 aí essa aposta. Olha, o que tem que acontecer? O Manchester City precisa ganhar o primeiro tempo, ou seja, chegar no intervalo liderando o jogo e se manter ganhando até o final do jogo, né? Então é aquela aposta que a gente faz bastante. Bom, o Brighton é o 9º colocado nessa Superliga, tá? Recebe o Manchester City, que é o 2º colocado. O Manchester City tem o mesmo número de pontos que o líder, o Chelsea. Então eles estão em segundo lugar, mas eles têm o mesmo número de pontos, estão em segundo por desempate no saldo de gols, né? A gente já falou do Chelsea e do Manchester City aqui, muito acima dos outros times. É um campeonato por pontos corridos e já está na reta final. Ou seja, tanto o Chelsea quanto o Manchester City vão brigar por cada ponto aqui. Cada jogo é uma decisão aí para o City, principalmente no saldo de gols, que é o desempate aí, onde eles estão em segundo lugar. Então, as meninas do Manchester City vão querer sair fazendo gol e é por isso que nós vamos no halftime, full time. E aí a gente vai para outra partida entre as mulheres da Inglaterra, também na Superliga, o Manchester United, que recebe o Bristol City, tá bom? Se você olhar as odds aí, ó, tá mais fácil ainda para o Manchester United chegando em casa, tá pagando 1,05, ou seja, não tem como apostar aí nessa vitória do United, que é muito favorito para ganhar, mas tem outras dicas de apostas e eu vou falar um pouco sobre elas. Então, uma delas é a mesma dica, é o Manchester United para ganhar desde o intervalo. Então, olha aqui, ó, United barra United, tá pagando 1,30, 1,35. Não é assim tão bom quanto era o Manchester City. Bom, o Bristol é o último colocado, então antes de falar a dica, eu vou explicar a situação da partida. O Bristol é o lanterna desse campeonato, tem uma vitória em 15 jogos, né? O Manchester United é a quarta força aí do futebol inglês, né? Ficando um pouco atrás do Chelsea, do Manchester City e do Arsenal, tá? Tem jogadoras da seleção, como a goleira, né, da seleção inglesa, a Mary Earps, e a brasileira Geise também, jogadoras de nível internacional, né? A tendência é um jogo bem desequilibrado, com domínio total do Manchester United, né? A aposta principal, então, como eu falei, é o halftime barra full time, que vai estar na casa do 1,30 aí, que é meio baixa. Então, se você quiser compor uma dupla, vale a pena. Outra opção é entrar no handicap -1 para o Manchester United no primeiro tempo, tá bom? Ou seja, elas precisam ganhar de 2 gols no primeiro tempo, tá? É o -1 halftime do Manchester United. Se ganhar com 1 gol de diferença ao primeiro tempo, a gente recebe a aposta de volta, tá? A gente só perde se elas não conseguirem nem ganhar o primeiro tempo, que vai ser bem raro de acontecer. Então é uma boa aposta aí, o -1 do halftime
menos 1 no primeiro tempo do handicap para o Manchester United, tá? Algumas casas de apostas abrem o mercado de jogadores no futebol feminino, mas não são todas, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada nessa daí, que a gente vai mostrar dicas para fazer gol. Aí a gente vai, tanto na brasileira, vamos ver se já tá ali, ó, jogador para fazer gol. Então tá aqui sim. Então a gente vai deixar a dica para 2 jogadoras fazerem gol, tá bom? A Nikita Parris, do Manchester United, tá pagando 1,90 aqui, né? Ou seja, quase o dobro para ela fazer um gol a qualquer momento do jogo, Nikita Parris. E a gente vai ver também a Geise da Silva, que paga 2,10 a brasileira para fazer um gol, tá bom? Claro, são apostas aí que pagam mais, um pouco mais arriscadas, mas fica a dica, se você torce para a brasileira fazer um gol a Geise, coloca um pouquinho aí nesse 2,10 e na Nikita Parris também é uma boa opção. E aí a gente termina hoje na Superliga Feminina de Vôlei do Brasil, a gente vai no Osasco contra o Praia Clube. É uma aposta difícil de achar em casas de apostas, né? Mas aqui nós temos mais de 3 sets e meio na partida. A gente acha que o total de sets acima de 3 sets e meio tá pagando 1,37, na verdade na casa do 1,37 a 1,40 você vai achar. Vale a pena, tá bom? Porque é um jogo que vai ter provavelmente 4 sets, ou seja, ninguém vai ganhar de 3-0, vai ser 3-1, 3-2 para um dos lados. Então, acima de 3 sets e meio é uma aposta difícil de achar em todos os sites de apostas esportivas, mas alguns deles têm. Fica a dica, então, acima de 3 sets e meio. Qual que é a história aqui? Osasco contra a Praia Clube, grandes times da Superliga Feminina. O Osasco é o segundo colocado e logo atrás está o Praia Clube na terceira colocação. Então, é o segundo contra o terceiro. Tá bom? O Osasco foi muito bem essa temporada, contratou 2 grandes centrais norte-americanas que estão jogando muito bem, tá bom? O Praia teve uma reformulação grande aí, viu sair a maioria das jogadoras que ganharam a Superliga no ano passado, mas montou um bom time aí, renovando, tá brigando pelo título esse ano também, tá bom? A tendência é uma partida equilibrada, ou seja, mais de 3 sets e meio, dificilmente vai ser 3-0 para um dos lados. Se você não achar essa opção, tenta ir no over-under, ou seja, acima, abaixo de pontos. Mas a linha aí, 178 pontos e meio, tá bom? Não vai com 183 pontos ou nada acima de 178,5, tá bom? Então, se você quiser pôr acima de 178,5, pode também, é uma dica boa, mas também é difícil de achar esse número exato aí em todas as casas. Bom, com isso a gente se despede.